situação do Flamengo, porque você foi uma das pessoas que disseram, né, no último programa, que o Rodrigo ele poderia ter evitado uma briga com a torcida do Flamengo. Que você falou, pô, ele foi mal em comprar uma briga com a torcida do Flamengo, do jeito que a torcida do Flamengo viraliza na internet. E o Rodrigo falou mais ou menos o que você falou, numa declaração que ele deu aí, pedindo desculpas por ter sido mal interpretado. Então a gente vai colocar aí essa declaração do Rodrigo e depois eu vou perguntar pro Mauro, porque foi exatamente o que você falou e que ele fala aí nessa declaração. Eu pedi desculpa porque eu acho que eu devo ter me expressado errado para ter dado todo esse bafafá que deu. E, pô, tenho muitos amigos no Flamengo e a única coisa que eu falei foi pelo momento que o Flamengo tava, por eles estarem voltando agora e a coisa mais normal do mundo. Não era uma vergonha eles perderem pro Al Hilal, que a gente viu que é um ótimo time também. E por eles estarem voltando agora, a gente apostou o modo de dizer, assim, a gente sempre vê os jogos no refeitório lá, e os times estão jogando, a gente fala, acho que ganha esse, acho que ganha aquele. A gente estava voltando do treino, a gente falou, acho que ganha o Al Hilal. Foi a única coisa que aconteceu, mas pelo momento do Flamengo, eu jamais vou desrespeitar o Flamengo ou qualquer outra equipe. Como eu falei, eu dei entrevista e falei, eles são muitos, por que eu vou arrumar briga com a torcida do Flamengo? Eu seria muito burro, eu só teria a perder com isso. E foi isso, eu quis pedir desculpa porque podem ter me interpretado errado, mas eu jamais quis respeitar ninguém. Olha aí, ó, o Rodrigo dando essa declaração legal também, ele, né, pedir essas desculpas, e ele que também, né, Mauro, porque foi no mesmo estádio, a final e a disputa do terceiro e quarto, e o Rodrigo foi muito xingado pela torcida do Flamengo, que ficou, ei, Rodrigo, né, e aí teve essa declaração depois do jogo. Eu acho que é muito barulho por nada, né? Mas ele tentou meio que consertar. Como eu falei aqui, eu acho que não é interessante para o jogador comprar uma briga com uma torcida numerosa, seja do Flamengo ou qualquer uma outra, né? A troco do quê? O que ele ganha com isso? Nada, não ganha nada. Então, ele diz que se expressou mal, que entendeu mal. Até porque ele vai ficar muito tempo na Europa, no Real Madrid, acredito eu. Mas um dia ele vai querer voltar ao futebol brasileiro. Aí pode surgir uma situação dessa, aí vão desenterrar essa história e encher o saco dele. Assim ele meio que elimina esse problema. Porque não ganha nada com isso. E, assim, ele tem direito de ter a opinião que ele quisesse, mas eu duvido, que os caras estavam achando que o Flamengo ia perder para o Al Hilal. E aí agora ele já se corrige, ele diz que foi durante o jogo, né? Vendo o jogo ali, a gente falou, vai passar o Al Hilal. Pois é. O jogo. O próprio Ancelotti falou, né, que se surpreendeu com a derrota, mas que entendia, porque o Flamengo tem pré-temporada, que também ele fala sobre isso, o Flamengo tem pré-temporada e tudo mais. Piperno, Flávio, Nilson, se tem um ponto que a gente pode traçar de positivo nesse Flamengo, nesse começo de temporada, é um ponto que já é positivo há um bom tempo. Pedro e Gabigol. Porque você tem Pedro, em 2023, 7 jogos, 9 gols, 2 assistências, 4 gols só nesse Mundial de Clubes. Foi o artilheiro do Mundial. Gabigol, 7 jogos, 7 gols e 1 assistência. São caras que a gente sempre fala, o Flamengo tem que mudar um pouco, mas esses dois, né? Eles são, o Gabigol principalmente, desde que chegou ao Flamengo, o Gabigol não tem uma má fase. Ele pode até ter ali uma sequência de 3, 4 jogos, mas, cara, como é regular o Gabigol nesse time do Flamengo? Verdade, ele assume as ideias, assume o time, vai para o ataque, joga muito futebol. Eu acho que o Gabigol não dá para ser contestado no Flamengo, não. Foi assim, uma coisa assim... O problema todo dessa participação do Flamengo é que ele só acentua uma situação que a gente já tem visto faz tempo, né? A briga do futebol do Brasil e da América do Sul não é mais com a Europa. A briga é agora com as outras, é com CONCACAF, é com a Ásia, é com a África. O jogo Flamengo e Al Hilal houve uma contestação, o árbitro errou, não errou, para mim foi tudo normal, mas enfim. O Flamengo não pode jogar de igual para igual com o quarto colocado do Campeonato Árabe. Não dá, não pode, e não pode perder. E o pior de tudo, você lembra, por exemplo, a final Palmeiras de Chelsea ano passado? Palmeiras com medo do Chelsea tremendo. O que fez o Al Hilal foi para cima do Real. Perdeu 5-3, o Palmeiras também perdeu. Sabe, deu espetáculo, era aquilo que a gente gostava de ver no futebol. Vai pro jogo, vamos jogar bonito. Poxa, eu fiquei encantado com o time do Al Hilal. Mas o Real também só levou 3 gols porque relaxou. Tudo bem, mas os caras tiveram atrevimento, eles foram lá, eles foram pra cima, eles atacaram, eles se divertiram. A gente, quando todos nós aqui, eu tenho certeza disso, todos nós começamos a ver futebol porque o futebol era divertido.
O Mauro chegou até a citar os pontos, os caras que iam lá pro fundo do campo. Era divertido. Hoje, no Brasil, a gente prioriza não perder. Não é ganhar. O esporte no Brasil, o futebol no Brasil, não é um esporte para se ganhar, é para não perder. E aí é ruim, já é complicado. Para se ganhar, não tem que ter medo de perder. É isso, vamos pro ataque. Se tem medo de perder, não vai ganhar. Caramba, vamos pro ataque, vamos jogar, vamos pro jogo. Perdeu do Real Madrid. Mas quem não perderia do Real Madrid, pô? Mas perde com dignidade. Pô, imagina os caras, é capaz até de receber uma grana lá do Sheik pela atuação com o Real Madrid. Vai pro jogo, vamos fazer um negócio bonito, legal. Perder é normal que vai perder, vai que no acidente ganha. Então, sabe, é isso aqui que fica aqui, que me contraria muito, que eu não acho legal. Primeiro, jogar de igual para igual com o time do quarto colocado do Campeonato Árabe. Depois toda a dificuldade com o Al Ali, e por último você vê o Al Hilal jogando de igual para igual, entre aspas, né, com o Real Madrid. O Real Madrid encontrou o adversário, tomou 3 gols dos caras, pô. Foi muito legal isso aí. E o futebol brasileiro continuou todo cheio de medo, de receio. Mas em momento nenhum o Al Hilal ameaçou o Real Madrid. Claro Já o não. Palmeiras ameaçou o Chelsea. Ameaçou, Flávio. Poderia ir pros pênaltis. O jogo ia pros pênaltis. Também se você resolver, vamos pra cima dos europeus. Eu acho que numa final dessa não dá também pra você. O Flamengo jogou contra o Liverpool. Perde igual. Então dá jogo, faz espetáculo bonito. Europeu. E nós estamos falando de 12 anos, não é uma coisa de agora. E não é só futebol brasileiro. Joga bola, vamos fazer jogo. Mas jogar. Flávio, é o que eu sempre falei pra você, é bobagem for comparar futebol europeu. Qualquer time europeu, grande time, é uma seleção mundial de clubes. Claro. Entendeu? Uma seleção mundial de clubes. Então não dá pra comparar mesmo. Não dá, mas aí você perde jogando bonito, não perde jogando feio. Eu também concordo, é exatamente assim. Agora, em relação ao Flamengo, eu acho o seguinte, Flamengo do meio pra frente, o Flamengo tem caras pra decidir, ele tem que arrumar a casa lá atrás. A forma de se marcar que o Flamengo vai ter que arrumar. Com a saída do João Gomes, desestabilizou a forma de marcação do Flamengo. O Flamengo tinha encontrado ali com o João Gomes e o Thiago Maia. Nilson, só vou te contar pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Nilson falando sobre a falta que o João Gomes faz nesse Flamengo. Então, do meio pra frente é um time que pode decidir a qualquer hora, porque tem talento pra isso. E tem talento que não tá nem jogando. A hora que voltar o Bruno Henrique, vai ficar mais forte ainda. Se voltar bem, né? Se voltar bem o Bruno Henrique, fica mais forte ainda o Flamengo. Então tem Pedro, tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, tem tanto jogador, Arrascaeta, tem jogador que decide do meio para frente e vai se tornar um time forte, é um time fortíssimo. Do meio para trás vai ter que arrumar um sistema de marcação. Não é uma questão de jogador só. É um sistema de marcação que o Flamengo vai ter que arrumar. Funcionava bem com o João Gomes e com o Thiago Maia, porque esse João Gomes era um inferno. Ele era um jogador que ele ajudava muito na marcação do Flamengo. Então está sentindo já uma falta danada. Então vai ter que arrumar uma peça ali que faça uma função semelhante ao João Gomes, que tenha o talento do garoto, que tenha uma peça que faça a função do João Gomes e arrumar um sistema diferente de marcação. Mas o Mauro esqueceu de falar que nós estamos com saudade do lateral. Porque esses 2 laterais que estão aí, se somar todos, não supera. Como é que era o nome do menino lá? Rodinei. É verdade. É verdade, esses laterais são fraquinhos, esses 2 laterais direitos. O Ayrton Lucas, grande jogador. O Flamengo vai repor o Felipe Luiz aí tranquilamente, porque esse Ayrton Lucas é um grandíssimo jogador. Agora vai ter que arrumar um lateral direito também, porque não tem, os caras são fracos. Então vai repor o sistema de marcação, fazer um sistema funcionar de marcação, arrumar um cara com a característica do João Gomes para o Flamengo. Não adianta pensar no Gerson ali, não. Não adianta mudar a função do Thiago Maia ali, não. Tem que ajeitar a casa, o Flamengo, do meio para trás. Porque do meio para trás está muito vulnerável. Haja visto os gols que o Flamengo tomou. Tomou um monte de gol aí o Flamengo. O Flamengo não é time para tomar tanto gol assim. Se estiver bem armado, se estiver bem estabilizado, impossível que tome tantos gols. Foram 9 nos últimos 3 jogos. Pois é. E poderia ser mais. Mas É a casinha que precisa consertar. eu acho que tem. Aí vai o técnico, né? Vamos ver se o nosso VP é competente para isso. Mas eu acho que tem 2 coisas importantes nisso. Primeiro, quando a gente fala hoje nesse Mundial, esse Mundial é uma arapuca para todo o time do Brasil hoje. Primeiro, pela diferença em relação aos times da Europa. Segundo, que com a mudança de período, a partir do momento que o Mundial passa para o início do ano,
é ainda pior para os times brasileiros. Se eles já eram muito piores, por exemplo, do que os da Europa, agora eles passam a ficar mais ou menos iguais aos outros, porque o time da Arábia, por exemplo, ele está na 15ª rodada do campeonato dele. O time brasileiro voltou de férias faz um mês, está jogando o campeonato estadual, vai chegar lá com 4, 5 jogos no lombo, ou seja, muito mal preparado, e aí dificilmente ele vai jogar no seu melhor nível. Você pegar esse Flamengo de hoje, e se esse campeonato mundial fosse em junho, é óbvio que o Flamengo jogaria melhor, ou até mesmo em novembro, como era antes. Como não dá para fazer isso, talvez aí quem se classificar para o Mundial, que peça uma permissão para a CBF, sei lá, volta antes de férias e treina para isso. Já que é tão importante, já que se valoriza tanto, então que se treine de forma adequada para isso. Porque senão, os vexames, seja com o Flamengo, Palmeiras, qualquer um, os vexames eles vão se repetir com uma frequência cada vez maior. Agora, eu acho também que tem uma coisa fundamental. E o Flávio, o Mauro fala muito disso. Durante uns 3, 4 anos, até já conversei muito com o Bernardo sobre isso. O time da Europa que mais me divertia, e não ia ganhar campeonato nunca, era a Atalanta. Atalanta, o que era? Um Goiás. Ia pra cima. Goiás, ia pra cima. Andou, teve um ano aí que chegou a fazer 2 vezes o campeonato. Fez 93 gols, 96, sem um campeonato italiano, né? Que é aquele campeonato retrancado, duro de jogar. Ia pra cima. Chegou aí 4 anos seguidos para a Champions. Chegou a jogar quartas de final de Champions League. Foi mesmo. É a mesma coisa que pegar o Goiás tendo aí esse retrospecto todo. É um pouco, guardadas as proporções, do que andou fazendo Fortaleza. Joga bola, tenta jogar bola. Agora, aqui no Brasil, durante e não foi pouco tempo, mais de 10 anos, e assim, tem algumas seleções que fazem campanhas boas e elas deixam um mau exemplo aqui para nós, porque a gente passa a achar faz justiça aí aos times do Fernando Diniz. Ele tenta fazer jogar também. Mas você vê. Com as limitações, mas tenta fazer Do jogar. Lazzaroni para cá, o Brasil, na maior parte do tempo, jogou feio com seleções mais fechadas, pragmáticas. A gente passou a achar isso normal. Aí o técnico formado aqui no Brasil, que se espelha nisso, também... Ali, na zona mista do aeroporto, digamos assim, do Rio de Janeiro, do Galeão, perguntou, contextualizando bem ao Marcos Braz, sobre o Vitor Pereira, mas não perguntando, vai cair, não sei o quê. Não, perguntou, a gente sabe como é que funciona e qual é o histórico do Flamengo, né? Em outras palavras, você dá respaldo para ele? E o Marcos Braz não deu respaldo. O Marcos Braz falou que contratamos o técnico para a temporada. Sim, isso nós sabemos, Marcos. Mas e com relação à permanência dele? Ele pode ser demitido como o Paulo Souza? Ele pode ser demitido como foi o Rogério Ceni às 3 da manhã? Ou em outro horário, ou até, talvez no horário comercial? Ele pode não, sei lá, como foi o Domenech, né? Ele pode ser demitido? Não tem aqui discutido se as decisões foram, as demissões foram corretas ou não. Não estou entrando nesse detalhe. Mas porque é muito claro que o Flamengo precisa de um trabalho de médio prazo, de reconstrução de uma equipe, de novas propostas, de novo modelo de jogo. Isso não é automático. O dirigente tem que ter essa consciência. Pode ser qualquer técnico, o Vitor Pereira ou qualquer outro, não vai transformar esse time acomodado num time competitivo novamente. E sábado, vimos um time de novo preguiçoso. Final do primeiro tempo foi uma vergonha. O segundo gol do Al-Ali é uma vergonha. O Varela estava com 2 adversários, foi driblado. O Everton Ribeiro ficou caído no chão, deitado, completamente sem força para trabalhar, para voltar, para recompor, para marcar. Por isso que eu defendo que esses jogadores que não estão eventualmente bem fisicamente, pode ser o Gerson, claramente, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, sei lá mais quem, que fiquem fora dos jogos contra a Volta Redonda quarta-feira e sábado diante do Resende, para que possam voltar, quem sabe, terça de Carnaval, em Quito contra o Independente Del Valle, um jogo que é mais importante, que é pela Recopa, em condições minimamente razoáveis. Se não estiverem em condições, que nem viajem, que fiquem treinando no CT sábado de Carnaval, domingo de Carnaval, segundo de Carnaval, terça de Carnaval, quarta de cinza, todos os dias, para entrar em forma. Porque o que explica jogadores fora de forma física? Porque tiveram 42 dias de férias. Sim, também é um absurdo. E na época a gente questionou isso. Por que essas férias esticadas de quase mês e meio? Por que esse privilégio? Que aí é erro dos dirigentes, mas também dos jogadores, que são muito bem pagos e têm que ser profissionais. E têm que entender que eles precisam estar em forma no começo de ano, que eles tinham lá o Mundial de Clubes e tudo mais. Então não é só o dirigente, não. O dirigente é errado porque passa a mão na cabeça. O jogador, por quê? Quer se aproveitar de uma situação, não todos, né? Que eu tenho história no clube, eu quero mais férias. Mas e o ano? Se você não estiver bem fisicamente?
Depois a gente vê. Parece que é mais ou menos essa a mensagem de parte dos jogadores para o torcedor, porque eles queriam mais dias de férias. Ou vocês acham que eles deram porque deram? Deram porque os jogadores queriam também, e eles passam a mão na cabeça. Então o Flamengo precisa de um ambiente mais profissional, com cobrança, né? A gente falou do Rogério, da cobrança, isso está faltando muitas vezes, e de uma outra relação. E ontem o Marcos Braz perdeu a chance de falar categoricamente, que é o que se esperaria dele, pelo menos, acho eu, né? Não, o técnico é o Vitor Pereira. Se perder o Carioca, vai ser o Vitor Pereira. Se perder a Recopa, vai ser o Vitor Pereira. Porque a gente contratou para a temporada. E a gente vai com ele até o fim, até que ele consiga arrumar um time. E vai mexer no que for preciso com o respaldo. Isso não é dito. Não é dito. Embora as palavras possam até se perder, o Braz falou lá atrás também que ia se jogar no paraquedas com o Rogério Ceni e não o fez. O Rogério pulou sozinho, né? Pulou sozinho e foi embora do Flamengo às 3 da madrugada. Mas é preciso que se fale e que se haja dessa vez. Nem isso foi dito. A resposta foi evasiva. Ah, não, porque contratamos para temporada. Tudo bem, a gente sabe que contratou para a temporada inteira. Mas vai bancar? Porque se não bancar, vai ficar a vida inteira nessa tentativa e erro. E aí o futebol do Flamengo ele é de alto investimento e fica sendo, digamos assim, subaproveitado o potencial do elenco, que precisa ser mais bem utilizado, com cobrança profissional diante de cenas como as lamentáveis que vimos no primeiro tempo, especialmente no final do primeiro tempo, diante do Al-Ahly. E não me venham dizer que o futebol do Egito agora é maravilhoso, que os jogadores egípcios são sensatos. Não. É um futebol abaixo, o da Ásia, o da África, do futebol praticado na América do Sul, pelos melhores times. E o que ocorre é que o Flamengo não tira do seu elenco aquilo que deveria tirar. E isso não é culpa de um técnico que está lá, vai fazer um mês que ele estreou à beira do campo, quarta-feira. Ele estreou destacando a atuação de Pedro no Mundial de Clubes, e um deles, né, chegou a colocar o seguinte: a Europa te espera de novo. Pedro é um jogador hoje de 25 anos, que passou rapidamente pela Fiorentina, que não conseguiu jogar na Europa, ele volta para o Brasil, vem mostrando esse potencial todo que a gente sabe desde quando ele apareceu no Fluminense, e agora, numa vitrine que o planeta bola estava atento, o Mundial de Clubes, ele vai e faz 4 gols. Então é natural que haja, né, agora uma observação maior em cima do Pedro. Até porque na Copa do Mundo ele pouco foi aproveitado e não pôde aparecer tanto. Mas agora no Mundial de Clubes ele apareceu. E o site Fichajes.com, um site espanhol especializado em mercado da bola, diz que o West Ham, time inglês, tem interesse na contratação do Pedro. Lembrando que a janela de início de ano, lá no futebol da Europa, ela ainda está aberta. E segundo o Fichajes.com, o West Ham sabe que será muito difícil tirar o Pedro do Flamengo, que ele tem uma multa elevada. Recentemente, ele renovou o contrato esticando até 2027, talvez até já sabendo de alguma possibilidade, caso fosse bem no Mundial de Clubes. Aumenta, consequentemente, a sua remuneração e o valor da multa. E segundo lá o Fichajes.com, o West Ham estaria preparando algo em torno de 40 milhões de euros. 40 milhões. Olha, lembrando que é uma informação desse site espanhol, que ainda não há nada oficial, né? O Flamengo não se pronunciou sobre o assunto. Agora, eu acho o seguinte: se chegar com 40 milhões de euros, não tem jeito. Tem que levar o Pedro para o aeroporto e tem que vender o Pedro, pô. 40 milhões de euros? Ah, o Flamengo está muito bem financeiramente, é mais de 1 bilhão de faturamento anual. Mas, gente, estamos falando de 40 milhões de euros para um jogador de 25 anos, que o mercado europeu já não olha tanto, e é um valor que para qualquer clube do mundo, por maior ou menor que seja, por melhor financeiramente ou não que ele esteja, é algo extraordinário. Então, eu particularmente não acredito. Mas se aparecer uma proposta de 40 milhões de euros, tchau, tchau. Tem que ir embora. Não tem jeito. E aí é o tipo de situação que, caso se confirme, o jogador vai querer ir embora, o clube vai querer vender, o empresário vai ficar maluco. Não dá, gente. Eu vou até fazer a conversão aqui de quanto seria esse valor hoje. 40 milhões de euros. 40
222 milhões 526 mil reais. Que absurdo. É muito dinheiro, é muita grana. Então, lembrando, ainda é uma notícia que vem da Espanha de um possível interesse, citando valores, mas eu confesso a você que por essa grana, caso a proposta se confirme, o Pedro vai embora. Não tem como ficar no futebol brasileiro. Mas, como eu acho difícil, né, aparecer essa proposta de 40 milhões de euros, eu acho que não tem que haver aí nenhum tipo de precipitação, de afobamento, de preocupação.